já pensando em mudanças, né? Que a palavra, quando nos fala, né? Porque ela é viva, ela tem sempre o desejo e o poder, né? De nos mover e de mexer com cada um de nós, né? Para que a gente continue firme, para que a gente mude coisas, para que a gente olhe para o nosso interior, né? Que a gente fica, de fato, introspectivo, que a gente pense melhor sobre Deus, sobre o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a palavra dele, nosso relacionamento uns com os outros. Então, poder estar aqui essa manhã é isso, né? Usufruirmos do que Deus quer nos ensinar, para usufruirmos de uma vida com Cristo e, assim, uma vida em comunhão uns com os outros. Minha esposa queria falar algo sobre as conexões que as mulheres puderam, né, participar nessa união, né, de Brasil e África. E claro, né, como o áudio aqui estava alto, eu pude ouvir algumas aulas. Eu queria dizer que foi bem especial, né, nosso tempo. A gente teve algumas pessoas que fizeram várias aulas, então foi muito legal. Aqui de Campinas, a gente teve o privilégio de ouvir a Kátia, né? Então foi bem especial saber que ela participou do evento. E assim, eu queria dizer que lá no canal, né, da Igreja do Rio de Janeiro, tem várias aulas das irmãs de Angola, de Moçambique, e são aulas bem legais, aulas para as casadas, aulas para solteiras. Então, eu queria encorajar você a ir lá no YouTube, né, no canal da Igreja do Rio de Janeiro, e assistir as aulas, porque elas ficaram gravadas, então tem várias aulas, então quero muito encorajar você a ir lá e assistir as aulas, né, que tem lá, que são bem especiais. E agradecer, né, todas que participaram, que foi bem especial, e espero que a gente tenha mais tempos como esses. Bom, irmãos, então vamos orar e vamos... Deus, nós te agradecemos por seu imenso amor. Muito obrigado pela cirurgia que a dona Detinha fez e foi tudo bem nas mãos do Senhor. Obrigado também por ter cuidado da vida do Chicão, do acidente que ele sofreu. Obrigado porque não foi nada tão grave, poderia ter sido muito grave. O Senhor cuidou, Deus. Eu oro pela vida de cada um aqui, mais uma vez por cada lar, que o Senhor abençoe. Cuide de cada um, Pai, tendo o seu trabalho, ou na busca por ele, ou nas incertezas da vida que às vezes temos, que possamos confiar no Senhor, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor, de fato, nos ama, exatamente como somos, Deus. E esse amor é o amor que quer nos atingir para nos trazer mudanças em nossas vidas, Deus. Ajude-nos a reconhecermos a sua grandiosidade, a sua soberania sobre todas as coisas, para que a gente possa servir com fé num Deus que, de fato, cuida de nós, que tem o melhor para nós, que quer ver a tua igreja crescendo em amor, em misericórdia, em compaixão, em justiça, em santidade, que quer, de fato, nos dar alegrias e em meio à tristeza, mostrar que Ele é o Deus que nos conduz, Deus. Eu te oro por cada um dos nossos filhos, aqueles que hoje não estão mais no convívio, mas que o Senhor possa, no tempo deles, trazê-los de volta, que o Senhor possa despertar neles tudo o que eles ouviram do Senhor um dia, em algum momento, porque, de fato, a tua semente, a tua palavra, ela não volta em vão, Deus. Então, ajude-nos a confiar nisso. E, de fato, entender que, como eu disse, Deus, o Senhor tem o melhor para nós, os melhores planos. Eu te oro que a gente possa, em breve, no tempo do Senhor, estarmos juntos em um ambiente que vamos poder nos ver, vamos poder louvar juntos. Te oro que o Senhor possa dar uma vacina para esse mundo, para que, de fato, possamos viver a nossa vida normalmente. Muito obrigado, porque nós sabemos que o único agente de transformação, de fato, é Jesus Cristo. E é nele que queremos confiar, é ele que queremos conhecer,
É Ele, de fato, que queremos agradecer. E em nome dele oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Bom, como eu disse, né, é sempre bom poder estar aqui e ver cada um aí. Fico muito feliz cada vez que o meu amigo João Paulo pode estar aí conosco, meu amigo Tolentino, John, lá de Caraguatatuba, e saber, né, que a palavra de Deus, como foi falado na ceia, né, só através de Cristo, dessa comunhão, que a gente está aqui essa manhã juntos. Se não fosse Jesus, o que estaríamos fazendo, né? O que eu, por exemplo, estaria jogando em algum time veterano, já com acima de 50. Isso seria talvez algo que eu estaria procurando fazer. Cada um estaria fazendo qualquer outra coisa se não fosse Cristo em nossas vidas. Mas como é Cristo que nos conduz e nos chama, por isso estamos aqui, né? Às vezes com lutas, com desânimo, às vezes com falta de fé, mas estamos aqui. Então é muito especial poder saber que temos um Deus que se importa com cada um de nós. E hoje eu queria, como eu acho que você já está vendo o tema aí, lá em São Paulo, eu só peguei o tema, né? Não sei exatamente o que os irmãos estão pregando lá, mas eu peguei o tema que eu achei muito interessante, que é deuses falsos. Quando você pensa em deuses falsos, o que vem à sua mente? Pense em alguma coisa que você acha que é um deus falso. Deuses falsos. O que logo vem à sua mente? Né? Então, o mundo, na verdade, ele tem uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Sempre tem alguma coisa que possa vir a querer substituir o verdadeiro Deus. A verdadeira maneira de servir Deus. Até com palavras bonitas, né? As pessoas podem usar isso. E Nietzsche, ele diz que no mundo existem mais ídolos que realidades. Então, se um dia você puder ir à Índia, dando exemplo, você vai ver lá que tem o Deus rato, as pessoas adoram a vaca, o Deus macaco, é um lugar que tem mais de 1 milhão de deuses lá, né? É impressionante. Só você pesquisar. Imagina se um dia você pudesse entrar na Coreia do Norte e lá poder olhar, né? Lá tem diversas estátuas das pessoas que já governaram aquele país e eles são tratados como deuses. E o ser humano, no fundo, ele gosta disso. De ser contemplado, adorado. Bom, agora, mais perto de nós, você lembra, né, quando a estátua de Saddam Hussein foi derrubada no Iraque, né? Então, nós temos uma cultura repleta de ídolos. Então, imagine você, quando você olha, quando você pensa sobre isso, hoje, onde você vê esses falsos deuses? Em Atos 17, 16, imagina, né? Paulo, quando ele teve o encontro dele com Cristo, tanto que o nome dele até mudou, né, de Saulo para Paulo, ele chegou lá em certo lugar e ele viu, ele olhou para um lado, olhou para o outro, o que ele via era uma fábrica de ídolos. Porque o ser humano é incrível, né? O ser humano ele quer referências. Ele quer alguma coisa que ele possa ver, que ele possa olhar assim, e parece que ele está sendo olhado, né? Então, ele quer ter esse tipo de ligação, tanto que tem até em casa. Ele quer ter. É difícil você ter, por isso que precisa ter uma fé imensa, de você crer num Deus que você não vê, no sentido de ver mesmo, né? De tocar, como você pode pegar e tocar quem está aí ao seu lado. Então, lá existia uma cultura repleta de ídolos.
Por isso que a Bíblia fala aqui que enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Cheia de ídolos. Estátuas, né? Que até hoje são feitas, né? Se você for pesquisar sobre ídolos e estátuas, como elas surgiram, como elas apareceram, você pode também lembrar de quando Moisés, né, subiu para lá pegar as tábuas, né? E aí o povo ficou lá, entre aspas, sozinho. E eles falaram, nossa, ele está demorando demais. Está demorando muito, por que ele não desce? Até que ele desceu. Quando ele desceu, o que já tinha lá? Um bezerro de ouro, para as pessoas terem uma referência e olharem e verem. E estavam adorando. E de repente pergunta lá para Arão, como é que foi feito isso? Esse pessoal aí, ó, eles pegou um brinco de ouro ali, uma pulseira, e saiu isso aí. Nem nome ele deu, falou, saiu isso aí. E as pessoas estavam lá adorando. Então, para nós, né, para pessoas que vivem agora dentro do que é contemporâneo, a palavra idolatria pode remeter assim à imagem de povos primitivos, curvados diante de estátuas, né? Quantos filmes você vê que as pessoas falam, ajoelhe-se diante de mim, curve-se diante de mim, eu sou isso, eu sou aquilo. Se você gosta dos filmes da Marvel, por exemplo, há uma cena que o Loki, né, ele tá lá com o Hulk, e aí o Hulk, ele fala para ele, pro Hulk, você não pode fazer nada comigo, eu sou um deus, eu isso, eu aquilo. Aí ele pega o Loki, faz do Loki um boneco, né? Seu deus é fraco, e bate nele assim como se fosse algo de espuma, né? Então, o livro de Atos, ele relata, né, culturas do Antigo Testamento. Cada cidade adorava suas divindades prediletas e construía santuários em torno ali das imagens delas para adoração, para eles adorarem, de fato, né? E isso chama atenção porque ídolos podem estar fazendo parte de nossas vidas. Podemos ter alguns ídolos, às vezes por causa da nossa cultura, às vezes por causa do nosso jeito, das coisas que pensamos, que construímos, e temos até o nosso altar. E ali, né, fazemos nossas preces, nossas orações, derramamos nosso coração para ídolos, derramamos o nosso tempo. Como eu disse, cada cidade ali adorava, e eles tinham santuários. Então vamos ver alguns, que talvez até você identifique aí no seu coração. Tinha a Afrodite, que era a deusa da beleza, né? É uma deusa que traz como símbolos a beleza, o amor e o sexo. Então, coisas aqui, olha que interessante até quando eu falo sobre palavras bonitas, que às vezes a gente corre atrás, a gente usa, e podem ser para nós ídolos. Beleza, o amor e o sexo. Também Atena, deusa da sabedoria e da guerra. A deusa Atena possui muitos atributos e é relacionada à sabedoria, arte e criação. Além disso, seu nome está associado à guerra e à justiça. Outra é Deméter, deusa da fertilidade. Deméter é a deusa das terras férteis, da colheita, agricultura e estações do ano. Ela foi responsável por ensinar os seres humanos a plantar. E por isso, o trigo é uma planta dedicada a ela. Artemis, que é uma das que é citada até ali, Paulo fala, né, que é a deusa Diana, deusa da caça. Artemis é a divindade da caça, da vida selvagem e da lua. Ela também era parteira e por isso protege os jovens e as crianças.
Gaia, deusa da terra. Gaia é a deusa primordial da terra. Sua origem ocorre quando o caos universal encontra a ordem. Assim, ela é sua mãe e pai, a responsável pela sua própria criação. Perséfone, deusa do submundo. A deusa Perséfone é, junto com sua mãe, Deméter, a deusa da agricultura e das estações do ano. É também associada ao submundo, sendo a guardiã dos mistérios e mundo dos mortos. Era a deusa das deusa das deusas. A deusa das deusas é Hera. Ela está relacionada ao casamento e à monogamia. É também a rainha do Olimpo e esposa de Zeus. Héstia, deusa do lar. Héstia é a deusa do lar e do fogo sagrado, sendo associada às lareiras das casas. Ela foi uma exímia construtora, portanto, pode ser considerada também como deusa da arquitetura. Irene, deusa da paz. A deusa da paz e da primavera é Irene. Essa divindade é associada ainda à reconciliação e à cooperação. E a última, Eos, deusa do amanhecer. Eos é uma divindade responsável pelo amanhecer do dia. Você imagina, isso nós estamos falando ali do mundo grego, né? Agora, se você trouxer para nós, e com o tempo, né? Imagina quantos deuses foram criados. Né? Porque às vezes as pessoas têm os nomes de acordo com o dia do nascimento, de acordo com o dia de tal santo, ou de tal isso, ou de tal aquilo. Porque isso já é algo antigo, né? Você dar a uma situação, a alguém, um nome de um Deus. Um Deus com D mudo. O mundo é assim, como eu disse, né? Ele gosta de criar deuses e não confiar num único Deus. No Deus, o Deus do Gênesis, o Deus ali da criação. Então, há muitos ainda, né? Afrodite, deusa da beleza, Ares, deus da guerra, Artemis, como eu disse, há muitos deuses. Quando Paulo estava ali, entrando naquela cidade e vendo, e ele ficou indignado. Meu Deus, como que podem adorar tantos deuses? Será que eles ainda não conhecem o único Deus que eu conheço, que eu conheci? E se você vai lendo lá, você vai ver que ele vai falar, vocês prestam cultos a muitos deuses, inclusive a esse Deus aqui, o Deus desconhecido. A intenção sempre de Satanás ou dos nossos corações é fazer Deus ser o Deus desconhecido, é fazer eu e você adorar outros deuses para que o Deus que temos que adorar fique apagado, esquecido. Então, as pessoas tinham lá os seus rituais. E se a gente não presta atenção, a gente começa a construir deuses. Cada um tem, de certa forma, os seus santuários na vida, né? Sejam suas torres de escritório, onde, de fato, lá, pessoas que são donas daquilo, que ganham seu dinheiro e trabalham naquilo, sejam lá os spas, academias de ginástica, seja estúdios, sejam estádios, né, onde as pessoas vão lá e adoram alguma pessoa. As pessoas ofereciam sacrifícios, as pessoas se sacrificam por deuses para alcançar lá a sua bênção. Andam quilômetros a pé, pagam promessas, até para ter uma boa vida e até para agradecer uma graça, né? Imagina você, se você tiver que agradecer por uma graça alcançada, como que você faria, né? O que te moveria a ter eu preciso agradecer por uma graça alcançada? Cada um de nós já foi ensinado sobre isso hoje, né? A Santa Ceia do Senhor. Ali está a nossa graça alcançada.
O sangue de Jesus derramado por todos e a ressurreição dele. Né? O que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e da realização, senão as mesmas coisas que assumiram dimensões míticas e vêm assumindo na vida de pessoas individualmente, né? E em nossa sociedade. Talvez eu e você, nós não dobremos os joelhos diante da estátua, por exemplo, de Afrodite. Mas muitas pessoas ainda hoje entram em depressão, enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva, excessiva com a imagem corporal. Quando veio um mundo midiático de fato mais forte, assim, com toda a internet, com todas essas coisas. Mas se você pensar um tempo atrás mesmo, né, no Orkut, depois do Facebook, existem aquelas páginas de pessoas que começam da mesma maneira que elas comem, logo elas querem que saem fora delas, né, dão um jeito de vomitarem para não engordarem, porque o mundo prega, né, uma beleza, um formato para todo mundo, né, que todo mundo tem que ser assim. E eu acho que nós temos que nos cuidar mesmo, como eu já disse aqui, da nossa saúde. Mas se a gente não toma cuidado, isso vira para nós um ídolo. Não é queimar incenso, né, a Artemis, mas é dar tudo, por exemplo, pelo trabalho. O Deus do sucesso, né? O nosso grande problema é quando a gente começa a ter ídolos no coração e do coração. Em Colossenses 3:5, a Bíblia diz isso. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. O que é interessante é que ele especifica sobre desejos maus. Quer dizer que nós podemos ter desejos bons. Mas ele fala sobre o que é idolatria. E idolatria, às vezes, nos torna cegos. A gente não enxerga, a gente fica orgulhoso. O coração humano é uma fábrica de ídolos. É fácil a gente criar. Você já teve um ídolo na sua vida, né? Um ídolo? E existem diversas pessoas, né? A pessoa, quando se torna famosa, a palavra dela tem muita influência. Muita influência. Né? A gente acabou de passar aí por um dia específico, né, que é chamado Dia da Consciência Negra, e todo mundo que vai falar, e quando o dia é específico, todo mundo que vai falar, e se tem algo que ela é como se fosse, né, um microfone aberto para todo mundo, tá na televisão, na internet, e aquilo que ela falar sobre aquele dia, muitas pessoas querem ouvir, para que o que ela vai falar, como vai falar, do que ela vai falar, e dependendo de quem for, né, tem um poder enorme de influenciar outros e de entristecer outros pelo aquilo que a pessoa vai falar. Então, Deus, ele gosta de conversar com os nossos corações. Em Ezequiel, a Bíblia fala sobre isso. Então o Senhor me falou, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puseram um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos.
Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependam-se, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Então, quando a gente lê esse versículo e pensa sobre práticas detestáveis, o que vem à sua mente? Talvez você pense nas piores coisas, coisas que você não faria, afinal de contas, você não tem ídolos. Você não tem nenhum ídolo na sua casa, aí você não tem pessoas que você tem idolatria ou fica idolatrando, né? Você vai pensar, mas e o seu coração? Deus estava dizendo que o coração humano toma coisas boas, como uma carreira profissional bem-sucedida, o amor, os bens materiais, o cuidar do corpo e até a família, e os convergem em coisas essenciais. Quer dizer, essas coisas ficam acima de Deus, fica acima de servir Deus, fica acima de dar seu tempo para Deus. Nosso coração as endeusa como centro de nossa vida. Porque conforme pensamos, elas são capazes, né, de dar assim significados de segurança, proteção e realização, se as alcançarmos. Se você alcança, você fala, estou realizado. Eu já vi coisas no meu coração sobre isso. Às vezes, se alguém marca, né, alguma coisa, justamente no horário em que eu gosto de fazer e dar as minhas corridinhas, já vem aquele pensamento no meu coração. Está mexendo com o meu ídolo. Bem na hora da minha corrida. Esse horário eu costumo correr. Esse horário eu costumo fazer isso. Esse horário eu costumo fazer aquilo. Meu coração assim. Eu falei, você está louco? Eu falando comigo mesmo, você está louco? Você acha que isso é mais importante do que Deus? Você não pode fazer isso amanhã, em outro horário, em outro momento? É sutil. É sutil. Se alguém marca com a gente algum tempo, alguma situação, alguma coisa com a igreja, a gente vai pensar na nossa vida primeiro. Deixa eu ver se isso aqui, ela se encaixa. Não se encaixa. Eu tenho outra coisa mais importante para fazer. Eu não posso deixar de fazer isso. Isso é muito importante para mim. Eu deixo de amar até, deixo de estar com alguém, porque eu tenho algo que é necessário para mim. Para a minha vida. E a gente pode ler alguns versículos que falam sobre isso. Êxodo 20, versículo 3, por exemplo, fala: não terás outros deuses além de mim. Tenham o cuidado de fazer tudo o que ordenei a vocês. Não invoque o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Êxodo 23, 13. Também diz assim: se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor, a lua a mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido. A minha mão lhes ofereceu beijos de veneração. Esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Isso é Jó falando, né, sobre a conversa que ele estava tendo, de ele se regozijar por ter grande riqueza, como se não fosse Deus ter dado para ele. Parece que as mãos dele foi que obtiveram aquilo. E ele começou a contemplar outras coisas, além de contemplar Deus, e se perdeu naquilo que, de fato, Deus deu para ele. Ele começou a venerar as coisas, começou a ser infiel ao Deus que está nas alturas. Porque na Bíblia é interessante, a idolatria envolve, sem dúvida, o ritual de adoração, né? Então, se você não percebe, não se atenta, os deuses vão surgindo. E aí, a Bíblia fala sobre isso. Se tivéssemos esquecido
nome do nosso Deus, tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois ele conhece os segredos do coração. Aquilo que de fato está no seu coração, que talvez você possa esconder de alguém, que você não mostre, Deus sabe o que de fato se passa no seu coração. E é simples, nossos corações são revelados com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as nossas palavras, com o que colocamos em primeiro lugar, com aquilo que pensamos. Deus, ele revela. E isso é como se você estivesse se curvando ou beijando até a mão, né? Daquele Deus, do seu ídolo aí dentro, né? Qualquer um que faça isso, perde o direito à salvação divina que Deus dá. Deus é quem dá a salvação divina a nós. E a gente fica perdido. E a Bíblia fala sobre isso. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. A misericórdia de quem? E onde estão esses ídolos? Onde estão esses deuses falsos? Mais do que nunca em nossos corações. Mas a Bíblia deixa claro que não podemos, eu e você, restringir, né, a idolatria, a reverência diante da imagem de deuses falsos. Porque isso pode ser praticado internamente, dentro da nossa alma, no nosso coração, sem ser exteriorizada. Mas, como diz Deus, sempre vai revelar quem somos. Filho do homem, Ezequiel 14:3, filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Idolatria também está voltada para a própria sabedoria e competência, né? Se achar alguém ou alguma coisa, ou para alguma outra coisa criada a fim de alcançar o poder. Quando a mente se ocupa muito com um objeto, alguma coisa, né? E o coração e os afetos se concentram muito nele, ocorre a adoração de alma. E essa é, sabe o quê? Uma honra devida somente ao Senhor a ter o primeiro lugar em nossas vidas. Às vezes nosso casamento é o nosso Deus, nossos filhos são os nossos deuses, muitas outras coisas que podem ser os nossos deuses. A gente larga até Deus para fazer coisas que parecem boas, porque isso fica sendo uma adoração da alma. Nossos esforços agora são só para uma situação. E esquecemos que Deus precisa estar nessa situação. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Qualquer coisa. Né? Eu lembro, conhecendo o Walter, né? Ele, São Paulino como eu, ele fala o que ele fazia pelo São Paulo, cara. Se ele pensar agora, falar, nossa, que loucura. Aquilo era o ídolo dele, como qualquer um de nós. Eu lembro o que eu fazia para jogar futebol, era o meu ídolo. Eu tinha que jogar. Quando eu entrei na igreja, me tornei um cristão, o culto era às 10 da manhã. Eu falei, nossa, eu jogo bola de manhã, o que eu vou fazer? Eu jogava às 7 da manhã, na várzea, para poder estar no culto às 10. Porque o que eu queria era mais importante, precisava muito. Aí eu me sentia realizado e ia para o culto. Com o tempo as coisas foram mudando e eu comecei a levar meus amigos, né? Eles saíam do futebol, a gente ia fedendo para o culto, mas íamos. As coisas vão mudando, vão amadurecendo. E a minha esposa muitas vezes via aquilo em mim, depois que nós nos casamos também, aquilo como um Deus, e muitas vezes era mesmo. E é difícil a gente reconhecer os deuses falsos nos nossos corações. É difícil. A gente não gosta se alguém falar. Porque, sabe, há tanto tempo alimentando. E você, alimentando esse Deus aí, esses deuses falsos, você conquistou coisas. Você conquistou. Como você conquistou, você fala, não, mas é bom isso aqui. Me faz bem. Eu me sinto super bem fazendo isso. Nossa, isso aqui me dá prazer. Isso aqui me dá alegria, me dá satisfação, me dá conforto. Eu me sinto bem com isso.
Ah, não quero largar isso, não. E aí você cria outras coisas. Até a gente consegue ter deuses falsos sendo um cristão, servindo, se mostrando, mas não com o coração certo e correto. Faz coisas para Deus distante de Deus. Tanto que pode acontecer uma situação, a gente se afasta até talvez daquele ministério, daquele tipo de servidão que a gente estava fazendo, porque alguma coisa aconteceu, um outro pecador falou alguma coisa, fez uma coisa que eu não gostei, então você tiraram o seu Deus. Se alguém vai falar alguma coisa lá do seu Deus, então a gente fica ferido. Mexeram com o meu Deus. Então eu começo a ficar mal, porque aquilo, na verdade, está interno, né? Está lá guardadinho, meu tesouro, meu ídolo. Você já viu aquelas pessoas, quando encontram pessoas famosas, né? Até eu vejo de vez em quando na internet, o cara tá lá falando da pessoa e por trás a pessoa aparece. Como é que a pessoa... Ela grita, ela nossa, chora e se encanta. Então é muito perigoso se a gente não cuida, de fato, dos nossos corações. Porque o consolo e a segurança que só Deus pode dar, você não vai encontrar em nenhum ídolo. Nenhum. Não é o que é um ídolo? O que é um ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração, seu tempo e sua imaginação mais do que Deus. Pense na sua semana, pense na sua vida. O que ocupa mais o seu tempo? As coisas da sua vida ou as coisas de Deus? O seu tempo, ele é gasto em quê? Mais com as coisas desse mundo ou mais com Deus? E é interessante, né? É possível. Olha, eu consigo correr e estar com as pessoas, estudar a Bíblia com as pessoas, ler a Bíblia, orar. É possível. Deus quer que você tenha uma vida assim saudável, primeiro com Ele, porque você vai ter uma vida saudável também com você. Mas quando as coisas de Deus começam a atrapalhar a minha vida, a guerra começa. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. E caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida, né? Quando você perde aquilo que te dava vida, eu não posso mais fazer aquilo você não quer nem mais viver. O ídolo tem uma posição, né, de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte do seu tempo. Acima da família, do casamento, dos filhos, de estar no culto, de todas as coisas que envolvem uma vida com Deus. Faz parte da sua paixão, da sua energia, de seus recursos emocionais, financeiros. Sem pensar duas vezes, você corre para o seu ídolo, né? Aquilo que você tanto prestigia. Ídolo é qualquer coisa que você observe e diga no fundo do seu coração: se tiver isso, então me sentirei que a minha vida agora faz sentido, que agora eu tenho um propósito. Qual é o maior propósito que eu e você temos que ter em nossas vidas? Seja sincero. Ele é vivo em você? Ele está aí com você? É Deus? O que ocupa mais o seu tempo, como eu já disse? Suas coisas ou as coisas de Deus? O que ocupa mais a sua mente? Suas coisas ou as coisas de Deus? Há ídolos, assim, um tanto quanto pessoal, né? Aquele amor romântico idealizado por novelas, por filmes. Até a família, o dinheiro, o poder e a conquista, né? Até o acesso a determinados ciclos sociais, né? Para algumas... Por que as pessoas gostam de aparecer? Por que elas querem 15 minutos de fama? Porque elas querem mudar o círculo social delas. Elas querem ser reconhecidas fora daquele ambiente do que ela é reconhecida. Ela quer outra coisa. Então, ela faz de tudo por aquilo. Vendem até a alma, como dizem, né? Para estar lá. E os ídolos estão em toda parte. Então, a gente tem ídolos como até querer, né? Como eu disse, ir
um grupo social diferente, uma dependência emocional de outros, de pessoas em relação a você mesmo, né? Ou até a sua saúde, seu preparo físico, a sua beleza física. Os ídolos estão em toda parte. Olhe para o espelho do seu coração e tente chegar a quais os ídolos que você tem que derrubar. Eu lembro que muito tempo atrás, um cara de uma igreja, né, pegou uma santa, conhecida como Nossa Senhora, e chutou na televisão. Chutou. Algo de pedra, algo que ele dizendo lá, ele chutou. Sem respeito algum, né, ele fez aquilo. Sem consideração nenhuma, ele fez aquilo. Mas você e eu temos que fazer isso em nossos corações. Enxergar preconceitos, enxergar que tipo de idolatria que nós temos, como olhamos para a igreja, como olhamos uns para os outros, enxergar quando falamos mal uns dos outros, reconhecer os próprios ídolos, os próprios pecados e derrubar esses deuses falsos. Esses deuses que querem ocupar o lugar de Deus. Porque o caminho a seguir para mim e para você, para superar o desespero, consiste em discernir os ídolos do nosso coração e da nossa cultura. Você já defendeu alguma vez a sua cultura, né? Em certo sentido? A cultura de fazer coisas que parecem boas, mas não são para Deus. O único modo de nos libertarmos da influência destrutiva dos deuses falsos é nos voltarmos para Deus. É sermos sinceros, verdadeiros. É nos voltarmos para o Deus vivo. É nos voltarmos para o Deus que nos criou, o Deus que tem sobre nós o que de fato eu e você precisamos ter na nossa vida. Não temos que ter deuses falsos, temos que ser reais. Deus, o Deus vivo, né, ele se revelou tanto lá no Monte Sinai, quanto na cruz. É o único Senhor que, quando encontrado, pode, de fato, satisfazê-lo. Só esse Deus pode satisfazer você. E caso você fale, você venha a errar, ele pode, de fato, te perdoar. Se nós formos, de fato, homens e mulheres de corações sinceros, abertos, corações íntegros, honestos, reais, nós vamos olhar para os nossos corações e vamos enxergar os ídolos. Os ídolos que nós temos levantado em nossos corações. E vamos querer que eles saiam de nós. Você vai voltar lá para Lucas 9, Lucas 14, e vai renunciar às coisas que atrapalham a sua vida com Deus. Como você já ouviu de mim, né? A gente se aceita como a gente é quando a gente não quer mudar. A gente diz, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, você tem que me aceitar assim mesmo. Eu já disse isso, que Deus nos aceita exatamente como somos. Ele nos recebe. Mas depois, Ele nos dá meios e maneira de nós sermos transformados. De você não ser tão impaciente, rancoroso ou rancorosa, vingativo ou vingativa, de você não ser egoísta, de você tem tudo isso em você, mas agora, com o Espírito Santo de Deus, você luta contra isso. Que quando a minha esposa fala comigo de uma maneira, que eu luto, e aí eu reconheço e vou mudar. Não vou ficar replicando, não, mas é você, não, mas é você. E olha que isso acontece no meu casamento. Nós, como cristãos, nós precisamos estar sempre em transformação. Se a gente parar de se transformar em Deus, os ídolos vão tomar conta. Por isso que essa escritura que está posta aí diz o seguinte, né? Marcos 12, 28 ao 31, fala aqui assim para nós.
um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Nossas vidas sempre vão ser conduzidas de acordo com as escolhas que fazemos. Se vamos alimentar nossos ídolos, são eles que vão ser importantes para nós. Se vamos nos alimentar das coisas de Deus, é Deus que vai ser o nosso único Senhor. Único Senhor. Porque quando somos batizados, é essa promessa que eu e você fazemos. Que Jesus Cristo é o meu Senhor. Se Ele é seu Senhor, você vai conhecê-lo e conhecê-lo e conhecê-lo até o fim da sua vida. Nada vai ser maior referência do que Jesus Cristo. Nada. Então, servir a Deus vai ser um prazer, vai ser um privilégio, não será um peso, não será um monte de coisas. Por mais que muitas vezes pareça ser, porque somos limitados, somos muito limitados, nos desanimamos, ficamos sem forças, sem fé, para que tudo isso mostre o quanto nós precisamos depender de Deus para nos unir, para nos amar, para nos perdoar. E diante de Deus, somos todos iguais. Eu não tenho que esperar de ninguém algo que eu tenha que fazer para mostrar ao outro, de fato, porque eu tenho que fazer. Cada um de nós, diante de Deus, somos iguais. Então, cada um pode ajudar o outro. Quando a gente se sente mal um com o outro, eu não preciso esperar do outro. Eu posso ir até o outro. E é isso que nos une por causa de Cristo. Agora, se eu tenho um ídolo, e às vezes o ídolo é o orgulho, é a prepotência, é a soberba, diversas coisas que nos afastam de Deus e nos afastam uns dos outros, mas a gente ainda continua ali alimentando o nosso ídolo falso, até no nosso contexto de comunhão com Deus. Então, que a gente, de fato, volte-se para Deus com um coração sincero, aberto, honesto, íntegro, e que Ele reine de maneira poderosa. Porque, afinal de contas, né, o presente e o passado e o futuro, se nós lembrarmos da Santa Ceia, estão vivos para nós. Façam isso em memória de mim. Então, vamos fazer as coisas derrubando nossos deuses falsos em memória de Cristo. Em memória dele. É assim que vamos ter mudanças reais e verdadeiras. Amém? Amém. Espero que essa mensagem possa ter mexido com você, como mexeu comigo, ao prepará-la, ao pensar, a estudá-la, para que a gente, diante de uma humildade que só Deus pode nos dar, a gente possamos tomar decisões que vão mexer com a nossa família, que vão mexer com a gente, que vai mexer com o seu trabalho e que vai mexer com a igreja, com nossos casamentos, em todo o contexto da nossa vida. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, e toda a honra e glória seja dada ao nosso Deus. Amém.